em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Lembrando que essas 7 parábolas que estão, Pamela Antero, boa noite, Deus abençoe, que essas 7 parábolas que estão em Mateus 13, elas tratam do reino dos céus. Claudinete, boa noite, Deus abençoe os irmãos aí de Rinópolis. E só fazendo uma recapitulação, vocês entenderam, vocês que estão acompanhando, que o reino de Deus é o governo de Deus em todo o momento de eternidade a eternidade. Então, o governo de Deus, de eternidade a eternidade, é chamado de o reino de Deus. O reino dos céus é essa manifestação do reino de Deus na terra. E ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Então, o reino, toda vez que nós falamos de reino dos céus, nós estamos falando dessa manifestação do reino de Deus aqui na terra. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando do governo de Deus de eternidade a eternidade, da eternidade passada à eternidade futura. Então entendam bem isso. E as parábolas do reino que Jesus ele fala, elas estão relacionadas a esse período em que o reino de Deus ele será estabelecido aqui na terra. Então, as parábolas, elas têm aparência, elas têm aquilo que nós chamamos de realidade, e elas têm a manifestação. Então, o reino dos céus, ele tem aparência, o reino dos céus, ele tem a sua realidade, e o reino dos céus, ele tem a sua manifestação. Qual é a aparência do reino dos céus? São as parábolas. As parábolas tratam dessa aparência. O reino dos céus se parece com. Então, sempre Jesus está dizendo, é semelhante, é parecido com. Então, se você quer perceber a aparência do reino, você precisa mergulhar nas parábolas. As parábolas, quando nós estudamos as parábolas, elas são restauradoras. As parábolas, quando a igreja mergulha nela, ela tem o poder de restaurar a igreja. Ela traz restauração para a igreja. Amém? Lembrando que essas parábolas, elas foram contadas no número de 7. Inicialmente, Jesus contou 3 parábolas para a multidão, e as 4 últimas parábolas, ele contou só para os seus discípulos. Só para os seus discípulos. Então, lembra que nós falamos sobre a manifestação do 7. Todas as vezes que o 7 se manifesta, é uma comunicação de Deus para a terra, é o perfeito de Deus para a terra, e eles se manifestam ou 4 mais 3 ou 3 mais 4. Quando eles se manifestam 4 mais 3, nós estamos falando de sair de um processo humano para um processo sobrenatural. Quando nós falamos de 3 mais 4, nós estamos falando de sair de um processo de Deus para entrar num processo humano. Ou nós estamos vendo a manifestação de uma restauração, de um resgate, ou nós estamos vendo a manifestação de uma deterioração. Eu falei que as parábolas, Jesus contou 3, não, ele contou 4 para a multidão, desculpa, e 3 só para os seus discípulos. As 3 últimas parábolas ele contou só para os discípulos. Semana passada nós demos um salto, nós fizemos semana retrasada a parábola do semeador, demos um salto e fomos para a parábola do tesouro e da pérola, e foi tremendo o que Deus nos mostrou ali, nos revelou. E hoje nós estamos voltando aqui para a segunda parábola, que é a parábola do trigo e do joio. Então, a aparência do reino dos céus são as parábolas. A realidade do reino é a igreja. O reino dos céus, ele já é real. Por quê? Porque Cristo reina na terra através da igreja.
ele ainda não reina sobre toda a terra, mas ele já reina na terra. Guarde isso. Cristo ainda não reina sobre toda a terra, mas ele reina na terra. Apesar dele ter comprado o direito de ser o Senhor de toda a terra, ele ainda não reina sobre toda a terra. Ele reina na terra através da igreja. Então a realidade do reino dos céus é a igreja. A igreja de Cristo, ela é a realidade do reino de Deus, do reino dos céus aqui na terra. Então é chegado o reino dos céus onde a igreja chega. A autoridade na igreja para pisar serpentes e escorpiões e para estabelecer o reino do Messias, o Senhor da igreja, aquele que governa sobre nós. Aonde nós entramos, o governo dele tem que se manifestar, deve se manifestar. Por quê? Porque a realidade do reino é a igreja. Guarde isso, isso é muito importante. Porque você precisa entender que o governo se estabelece quando a igreja, ela entende isso. Quando nós, como igreja, entendemos isso, que a realidade do reino somos nós, a realidade do reino é a igreja. Quando nós entendemos isso, nós vamos realmente exercer essa autoridade aonde nós entramos. E a manifestação do reino dos céus, ele se dará no milênio. Ele se dará no milênio quando Jesus vai reinar sobre toda a terra, sobre todas as nações. Sônia Gomes, boa noite, seja bem-vindo. Sobre todas as nações, com a sua noiva, com a sua igreja, com a sua noiva, com aquela que ele vai desposar. Então, durante o milênio, por 1000 anos, Yeshua vai manifestar esse reino de glória, esse reino de Deus aqui na terra, chamado de reino dos céus na terra, aonde toda a terra será governada por ele e estará debaixo do governo dele e da sua noiva. Debaixo do governo dele e da sua noiva. É nesse tempo que todas as nações têm que subir para Jerusalém uma vez por ano para celebrar tabernáculos, e a nação que não subir não vai receber chuva naquele ano. Por quê? Porque é uma determinação do rei de toda a terra. Então será um tempo de paz, será um tempo em que o diabo vai estar amarrado, ele não vai estar atuando, os demônios não estarão atuando, apenas o Messias com a sua noiva estará atuando sobre a terra, sobre as nações que aqui restarem, ok? Então, é um momento em que o mundo vai ver e experimentar o governo de Deus através de Jesus aqui na terra. Então, o mundo caído, o mundo pecador vai ver, vai experimentar. E por 1000 anos estarão debaixo desse governo. Esse governo que não tem fim, e que Isaías diz que o aumento desse governo vai trazer paz. À medida que o governo do Messias aumenta sobre a terra, haverá paz. Percebe-se que a paz não é ausência de guerra. A paz é a manifestação da presença de Jesus. Então aqui eu abro um parêntese. Você que tem buscado paz e acha que a paz é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo oferece é uma paz de ausência de problemas. Jesus diz, não vos dou como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz vos dou. Se você quer o shalom do Senhor, você precisa entender que esse shalom, ele é uma pessoa. A paz não é um estado, é uma pessoa. Guarde isso. A paz não é um estado, é uma pessoa. É Jesus. É Jesus reinando, é a presença dele, é o governo dele sobre nossas vidas, sobre nossas emoções, sobre nosso coração, sobre tudo. Cláudio e Sônia, sejam bem-vindos. Então guarde isso. Você que muitas vezes tem orado por paz, e a maioria de nós acha que paz, essa paz que Deus nos promete, a gente pensa que ela é um estado emocional. Não é um estado emocional, ela é uma pessoa. A paz é uma pessoa. O príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o Deus conosco. Então, ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Não haverá paz
Mesmo quando você está fora de guerra, veja que tem pessoas que já não têm problemas financeiros, não têm problemas na família, não têm problemas num monte de lugar e assim mesmo querem se matar. Por quê? Porque não tem paz. Roberta, seja bem-vinda. Porque a paz não é um estado de espírito, a paz é uma pessoa. Guarde isso nesta noite. É um rema isso. A paz é Jesus. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Porque quando ele entra, mesmo que estiver tudo agitado lá fora, a presença dele nos conforta, nos consola, nos renova. Ele é a nossa paz. Amém? Então, dada essa introdução, repetindo, estamos falando das parábolas do reino dos céus, que é a manifestação do reino de Deus na terra. O reino de Deus, ele não tem fim, ele não tem começo nem fim, porque ele está na eternidade. É o governo de Deus, é o domínio de Deus sobre todas as eras. Mas o reino dos céus é a manifestação deste reino aqui na terra. Ele tem começo, e ele começou com Jesus, quando a igreja nasce em Jerusalém. Jesus, ele é a primícia, ele é o primeiro deste reino aqui na terra. E a igreja, ela passa a ser a realidade deste reino. Jesus reinando na vida da igreja. Majuta Macia, Deus abençoe. Então, nós precisamos ter isso em mente. O reino começa com Jesus, logo depois da sua morte e ressurreição. Ele tem a sua realidade na igreja e ele terá a sua manifestação final na vinda de Jesus, quando ele estabelecer o reino milenar aqui na terra. O reino tem a aparência, que são as parábolas. O reino tem a realidade, que é a igreja. Cristo reina já no mundo através de nós, e ele tem a sua manifestação quando, na segunda vinda, no milênio, no milênio sabático, também chamado de esse sétimo milênio, que é o milênio de sábado, de descanso e de paz que haverá sobre a terra. Então a vida humana, ela vai durar exatamente 7.000 anos. 7.000 anos. Então, quando nós entrarmos no sétimo milênio, já nós estamos muito próximo disso, nós estaremos entrando nesse milênio sabático, onde Jesus reinará e manifestará o seu reino de glória aqui na terra. Isso é muito importante, porque essa parábola de hoje, ela mostra exatamente quem são aqueles que vão reinar com Jesus. Graça e paz, Carol, Roque, toda a sala de vídeo de vocês, Deus abençoe, amém? Então, essa parábola, ela começa a nos preparar, ela começa a trabalhar essa visão do que nós estamos falando sobre salvação e reino. Há umas 4 ou 5 semanas nós falamos sobre a diferença entre salvação e reino. Então, reinar, porque para a salvação, ela não depende da minha obra, a salvação é pela graça, ela só depende de 2 coisas: eu confessar que Jesus é o Senhor com a minha boca e com o meu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sou salvo, salvo, isso me salva, porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Juliano, seja bem-vindo. Mas o reinar, ele depende do nosso esforço. A palavra do Senhor diz, desde o dia de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, o reino, para reinar, é preciso ter uma ação, é preciso ter uma dedicação, é preciso ter um empenho, é preciso ter uma entrega, é preciso frutificar, é preciso gerar frutos dignos de justiça que perdurem, é preciso apresentar obras de justiça. Então, nós temos que entender isso, porque muitos salvos
vão passar por um tempo de disciplina, não vão entrar diretamente no reino. Por quê? Porque o reino é para os vencedores. É para os vencedores. Nós não estamos falando de salvação, queridos. E nem estamos falando que quem não reinar não vai ser salvo. Nós estamos falando que aqueles que não vencerem não reinará. E vão sofrer, vão passar por tempos de angústia, de disciplina. Por quê? Porque são aqueles que demoraram a amadurecer, são aqueles que não amadureceram e vão ter que ser, como diz o apóstolo Paulo, salvo como que através do fogo. Então, é fogo, salvo como que através do fogo. Por quê? Porque no tempo que deveria amadurecer, não amadureceram. E essa parábola, ela vai começar a abrir esse entendimento para nós. Vamos então para Mateus capítulo 13, versículo 24. Qualquer pergunta, use e pergunte. Amém? Graça e paz, é Marcelo e Ana. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante, olha só, a semelhança do reino está nas parábolas. A aparência, né, está aqui. É semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Amém? A parábola anterior, que é a parábola do semeador, a Bíblia diz que o homem saiu a semear, um semeador saiu a semear, e essa semente ela caiu em terrenos distintos. O primeiro terreno que a semente caiu era o solo endurecido. Lembra que nós falamos desse solo endurecido? O que é esse solo endurecido? É o coração que foi pisado, é a beira do caminho. Beira do caminho é uma terra que já foi boa, mas que foi pisoteada, foi ali muito amassada, endurecida, e hoje a palavra, ela vem, mas não entra. Erci, seja bem-vindo. Então a semente não entra. A semente ela não consegue penetrar, que é o quê? A beira do caminho, coração duro. O segundo tipo de solo, que a semente era uma só, mas os solos eram distintos. Era o solo em pedras. Elô, seja bem-vindo. Que coração é esse? Que solo é esse? É aquele que não tem profundidade. E por não ter profundidade, a raiz não se estabelece. E a hora que vem as lutas, a hora que vem, é aquele que recebe o evangelho com alegria, ele recebe aberto, mas o coração ainda não tem profundidade, a semente não entra, ela não enraiza, e aí quando começam a vir as lutas, se escandalizam, se desviam da fé, param de servir ao Senhor, param de estar com o Senhor, porque é um solo que não tem profundidade. O terceiro é aquele que caiu no meio dos espinhos. O que são os espinhos? São os cuidados desse mundo. Sufocam a semente. É aquele homem, aquela mulher, aquele crente, aquela crente que recebe a palavra ela frutifica, ela nasce, mas quando ela vai crescer, a pessoa está tão envolvida com as coisas do mundo, está tão ligada nas coisas do mundo, que os cuidados desse mundo começam a sufocar. Não há tempo para você, não há tempo para essa pessoa se entregar para Jesus, não há tempo para se preparar, não há tempo para participar de nada. Mal vai no culto de domingo, talvez 1, 2, 3 vezes por mês, porque não tem tempo, o mundo tira tudo. E aí, essa semente não frutifica, porque ela é sufocada. E aí tem o terreno bom, que é aquele que produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então esse terreno é o coração bom, preparado, limpo, aquele que vai frutificar a contento. Então, nessa parábola anterior, ele está falando de um terreno, de uma semente com 4 solos. O semeador, o que é essa semente? É a mensagem do Evangelho. O grande primeiro semeador foi Jesus. O primeiro a pregar o Evangelho do Reino foi Jesus. E depois a igreja continua pregando esse Evangelho da graça e semeando essa palavra. E o coração do homem,
ele é esse terreno aonde vai nascer, essa semente, onde vai nascer essa palavra, esse evangelho. Agora, nessa parábola do joio, eu quero que você preste atenção, porque agora o terreno, ele já não é um lugar específico, é algo muito maior. É algo muito maior. Um homem, ele semeia a boa semente no seu campo, não no seu terreno, no seu campo. Lembra quando nós falamos da parábola do tesouro? Que um homem encontrou um tesouro escondido num campo, e ele enterrou ele, foi embora, vendeu tudo que tinha para comprar o campo. O que era o campo? O mundo. O mundo. Ok? O campo era o mundo. Amém, queridos? Então, comece a entender aqui. Aí ele diz, ele plantou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu lá no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu ele, um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Diga comigo, até a ceifa. O dia de separar uma coisa da outra é a hora de colher. A hora de colher. Até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Amém. Amém, queridos? Então vamos analisar aqui os elementos dessa parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Ele tem uma boa semente. Quem é esse homem? Esse homem, ele está relacionado à figura de Jesus e à figura dos propagadores do Evangelho de Jesus. Todos aqueles que propagam essa boa semente. O Evangelho é uma boa semente. Guarde isso. O Evangelho é uma boa semente. Toda semente produz aquilo que ela é. Guarde isso. Toda semente produz aquilo que ela é. Não adianta você querer colher melancia de abacate. Abacate vai dar abacate, melancia, melancia, trigo vai dar trigo, joio vai dar joio. Então, a semente determina a planta. A semente determina a planta. O Evangelho, o apóstolo Paulo chama de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é uma boa semente. É uma boa semente. E uma boa semente que o Senhor colocou nas mãos da igreja. Uma boa semente que está sendo plantada no mundo. Amém? A igreja está no mundo. A igreja nasce no mundo. Amém? Por isso que lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: não peço que os tire do mundo.
mas que os livre do mal. Por quê? Porque o campo onde nasce a igreja é o mundo. O campo onde está o tesouro é o mundo. É esse mundo que nós vivemos. E é nesse mundo que nós vivemos que a semente do evangelho, esse grão de trigo, ele precisa ser pregado. Jesus, ele diz que ele é esse grão de trigo. Ele diz, se o grão de trigo caindo não morre, ele fica sozinho. E ele morreu exatamente para poder dar muitos frutos. Então ele é esse grão de trigo que morreu para frutificar. Porque quem dá semente ao que planta, também multiplica a sementeira. Olha só, e aquele que dá semente ao que planta, também multiplicará a vossa sementeira. Está lá em 2 Coríntios 9. Então, quem nos dá a semente para plantar é o Senhor Jesus, porque essa semente é Ele próprio, essa boa semente que está sendo plantada no mundo. Precisamos plantar, precisamos semear. Aliás, queridos, uma das coisas que a igreja não pode parar é de plantar essa semente, é de lançar essa semente, de jogar essa semente. Em tempo, fora de tempo, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter receio, nós não podemos ficar ali acolhidos, muitas vezes achando que nós temos que ser politicamente corretos. Não, queridos, semeia em tempo, fora de tempo, oportuno ou inoportuno, nós precisamos semear, é urgente que esse mundo seja semeado com a boa semente. Por quê? Porque tem uma má semente que também está sendo semeada. Esse mundo precisa ser semeado com uma boa semente. Então, ele diz que ele plantou uma boa semente. Diga comigo, a igreja. A igreja. Ele plantou. Porém, tem algo aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas enquanto os homens dormiam, quem eram esses homens? Aqueles que deveriam guardar o campo. Aqueles que deveriam guardar o plantio, aqueles que deveriam consolidar a igreja. E é muitas vezes na nossa sonolência como liderança, é na nossa sonolência, é na nossa indolência de não consolidar o campo plantado, de não cuidar do campo plantado, de não proteger o campo plantado. E a gente dorme. E é isso, queridos, que eu quero dizer. O Senhor já estava apontando. A sonolência virá. E todas as vezes que nós dormimos, por isso que o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Então, a gente precisa entender que, além de semear essa preciosa semente, é necessário que haja um cuidado, uma vigilância. É necessário que haja uma perseverança, o que hoje nós chamamos de consolidação. Um dos maiores desafios da Igreja de Cristo Jesus é a consolidação. Por quê? Porque quando nós lançamos a semente, essa semente boa vai nascer. Mas esse campo precisa ser cuidado, esse campo precisa ser protegido. Por quê? Enquanto nós dormimos, olha o que acontece. Enquanto os homens... Então, um homem semeou e os homens dormiram. Diga comigo, um homem semeou, a palavra de Jesus, ela é semeada, e os homens dormiram. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Semeou uma outra semente. Agora, quais são as características dessas duas sementes? Elas crescem ao mesmo tempo. Segunda característica, elas nascem muito semelhantes. Terceira característica,
é muito difícil em algum momento distinguir o que é um do outro. Você até percebe que tem joio, mas você não consegue distinguir claramente o que é joio, o que é trigo. Então, veja, o inimigo, ele lança uma outra semente num campo que foi semeado a boa semente. O campo é o mesmo. O campo produz tudo que é semeado. O coração do novo crente, o coração do homem que está aberto para o evangelho, ele está pronto para receber, inclusive, uma semente errada. Olha que interessante. O coração da igreja está pronto para receber a boa semente e, inclusive, a semente errada. E aí começa a acontecer dentro da igreja aquilo que nós chamamos de joio e trigo convivendo junto. Joio e trigo convivendo junto. E é isso que Jesus está falando. Joio e trigo estão juntos. Eles entrelaçam as suas raízes umas nas outras. Qualquer tentativa de arrancar antes do tempo pode ser extremamente perniciosa para o campo como um todo, para o corpo, para a igreja. Então, não compete aos homens que dormiram, depois que acordaram e viram que a coisa não está boa, tentar arrancar o joio do meio do trigo, porque vai fazer besteira. Jesus está dizendo, ei, não dá certo isso. Não dá certo, espera. Espera, porque na hora certa, e qual que é a hora certa? A hora de colher o fruto. Diga comigo, a hora de colher o fruto. Por quê? Porque um dá fruto e o outro não dá. O fruto do trigo vira pão. O fruto do joio vira nada. É uma semente que ela, além de ser tóxica, ela é uma semente que traz sonolência, ela é uma semente tóxica, a semente do joio. Ok? Então, voltando aqui para os elementos dessa parábola, o homem semeou, os homens dormiram, nasceu o trigo, mas veio o inimigo, o diabo, e lançou no meio desse campo uma outra semente, o joio. O joio. E aí, queridos, o que a gente precisa entender é que o Senhor não está dizendo aqui de que esse campo tem salvos e não salvos. Não tem nada a ver com isso. O que o Senhor está dizendo aqui é que esse campo tem dois tipos de crente. Tem dois tipos de crentes. E que no processo final, Deus vai separar esses dois tipos de crente. Amém? Então, essa parábola é uma parábola para mexer com a gente. Que tipo de crente eu estou sendo? Que tipo de crente eu estou sendo? Veja, deixa eu repetir. No começo, os dois são parecidos. Se veste igual, a aparência é idêntica. Veste igual, tem o mesmo palavreado, graça e paz, misericórdia, paz do Senhor, dá umas rajadas de língua estranha, faz isso, faz aquilo. Tem as mesmas aparências. São fenotipicamente, esses dois tipos de crente, eles estão juntos, celebrando nos cultos locais de domingo, eles estão lá. Muitas vezes estão ali na célula, mas eles têm uma característica que vai se manifestar na hora de frutificar. Crente maduro produz fruto, crente imaturo não produz fruto. Crente maduro tem obras de justiça. Crente imaturo não tem obras de justiça. Então, quem são os trigos e quem são os joios? Primeiro, que os trigos são aqueles que produzem para o Senhor. São aqueles que produzem não para si,
eles produzem para o Senhor, eles produzem para alimentar, eles produzem para transformar, eles se entregam para produzir. Essa igreja, a igreja que está frutificando, a igreja que paga o preço, a igreja que não abre mão, a igreja que realmente está ali dizendo, não, eu pago o preço, a igreja da renúncia. Qual é o nível de renúncia que você tem feito para servir a Deus? Porque, na verdade, o crente joio é aquele que acha que tudo é trabalhoso. Ah, não, essa coisa de igreja, essa coisa de culto, liderança, célula, evangelismo. Não gosto disso, não gosto de liderança sobre mim, eu não gosto de nada. Ei, que tipo de trigo, de planta é você nesse campo? Porque aquilo que você é aquilo que você vai produzir. E aquilo que você vai produzir vai determinar para que lugar você vai. Amém? Então guardem isso. E aqui é bom que vocês entendam que eu não estou falando de salvação, eu estou falando de reino e disciplina. Alguns vão para a disciplina para poder amadurecer no fogo, e outros vão reinar em glória com o Senhor. Porque aqueles que passaram pelo fogo durante a sua vida para poder fazer a vontade do Pai, eles vão reinar com o Senhor. Amém, queridos? Eles vão reinar com o Senhor. E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa começar a entender isso. Porque isso aqui começa a diferenciar a nossa ação dentro da igreja. Porque tem muita gente lutando para ser salvo. Você não precisa lutar para ser salvo. Jesus já fez tudo pela sua salvação. Mas uma coisa você tem que entender. Ou você luta para reinar, ou você vai ficar na disciplina. E é isso que a gente precisa entender. Porque para frutificar para Deus, eu preciso pagar o preço. Eu preciso pagar o preço. Nós vamos entrar aqui numa série de escatologia, numa próxima oportunidade, e vocês vão perceber que os primeiros frutos que serão colhidos são os crentes maduros. Porque isso é muito claro. Se tudo está relacionado a uma grande colheita, o que a gente colhe primeiro? O fruto que amadureceu primeiro. Deus vai levar para ele o fruto que amadureceu primeiro. Tem gente que vai ser arrancado daqui direto para o trono de Deus e não vai passar nem pela grande tribulação, nem pela tribulação, nem pela grande tribulação. Tem outros que vão ficar mais longe. Por quê? Porque amadureceram depois. E outros vão ter que passar por disciplina. Então, veja, o fruto vai amadurecendo e o Senhor vai colhendo, vai amadurecendo e ele vai colhendo. Só que chega um tempo que acabou a colheita. Chega um tempo que acabou a colheita. Então, voltando para essa parábola, Jesus ele está aqui apontando para algumas coisas. Ele está dizendo, o meu campo, que é o mundo que ele comprou. Semana passada nós falamos sobre isso. O homem viu um tesouro no campo e ele não podia arrancar o tesouro do campo sem comprar o campo. Então ele enterra o tesouro, ele volta, vende tudo que ele tem. O que Jesus fez para comprar esse campo? Ele abriu a mão da sua glória, ele abriu mão de ser Deus, se fez homem, morreu para comprar o campo. Para quê? Para desenterrar o tesouro que é você e eu, a igreja. Aqui está novamente o campo é dele. O campo é dele. E como o campo é dele, ele está plantando uma semente boa. E nós, como solidadores, infelizmente dormimos. A gente dorme. A gente adormece e o inimigo vem e planta uma semente ruim. E essa semente, ela vai crescendo junto. Então eu quero que você visualize isso de novo. A igreja joio e a igreja trigo, a maior parte do tempo dela, quem olha de fora, fenotipicamente é a mesma coisa. O mesmo linguajar, o mesmo tipo de vestes, os mesmos costumes, as mesmas coisas. O que vai diferenciar na hora de colher o fruto.
quem tem fruto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal é para crente, não é para ímpio. Isso aqui não é o trono branco que vai condenar os ímpios para o inferno. Esse aqui é o tribunal de Cristo. Esse aqui também não é o juízo das nações, que vai separar os bodes das ovelhas. Não, esse aqui é o tribunal de Cristo, que vai estabelecer quem vai reinar com ele, quem vai receber os galardões. Lembra? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo, junto com meu Pai. Ao vencedor eu vou lhe dar um novo nome. Ao vencedor. Ou seja, as promessas são para o vencedor. As promessas desse reino milenar são para os vencedores. São para os vencedores. Pagar o preço. Estabelecer o preço. Sabe, sair dessa situação de uma vida cristã superficial, essa vida cristã que você não paga preço nenhum, que você não se esforça por nada, que você não dá nada para Jesus, que você não produz fruto nenhum, que você não ganha uma vida para Jesus, que você não trabalha pelo reino, pela expansão do reino, que você não acha tempo para nada e quer que o tempo de Deus seja todo para você. Interessante que os crentes que menos têm tempo para Deus é os que mais querem tempo de Deus para si, porque é os que mais passam por problemas. Então veja, esses que nunca têm tempo para Deus, vivem querendo que Deus tenha tempo exclusivo para si. Por quê? Porque vivem em tropeços, não crescem, não amadurecem, não avançam. Mas agora o que o Senhor disse? Não tira, não separa ainda. Não separa, porque se for tentar fazer isso, não funciona. E aqui tem uma coisa que eu quero abrir um parênteses. Não adianta nem eu nem você ficar apontando dentro da igreja quem é e quem não é. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Cada um examine a si. Porque a tarefa de separar o que é joio de trigo não é sua nem minha. Lá atrás, a igreja cristã, no tempo do catolicismo apostólico romano, fez uma loucura na época da Inquisição, tentando separar joio de trigo. E os inquisitores fizeram um terror. Foi o período mais negro da história da igreja, porque alguém queria determinar quem era joio e quem era trigo. E fizeram besteira, e fizeram confusão. Ainda existe esse resquício em muitas igrejas que tentam alguém estabelecer quem é, quem não é, o que não é, disciplinar disso, daquilo. Veja, não é a nossa função. Não é a nossa função. Se você conseguir examinar-se a si, já está fazendo algo de grande valor para o reino. Ao invés de nós ficarmos apontando o dedo para os outros, que a gente possa olhar a trave que está dentro dos nossos olhos. Em vez da gente ficar olhando o cisco no olho do outro, a gente não está olhando a trave. Por quê? Porque não é função nossa, queridos. Os homens que dormiram, acabou, dormiu, está dormido. Não dá mais agora para você querer fazer essa separação. Deixa que vai chegar um momento que os anjos do Senhor vão separar. Na colheita final, não vai ter erro. Trigo vai ser amarrado e jogado e vai ser levado para o celeiro. Joio vai ser amarrado e lançado no fogo. E nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando de salvos. E é bem importante que você entenda isso nessa parábola. Essa parábola está falando da igreja.
a igreja de salvos. Não adianta você falar, ah não, o trigo é o ímpio. Não está falando de ímpio, nós estamos falando de crente imaturo, nós estamos falando de crente que não cresce, de crente que não desenvolve, de crente que anda na carnalidade, de crente que tem uma semente dentro de si que não é a semente boa, que não permitiu que a glória de Deus lhe tome. Então a gente precisa... E a palavra do Senhor diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureça seu coração. Esse é aquele crente que não submete a nada. Nós falamos sexta-feira sobre a questão de honra, submissão, sobre a questão de autoridade e submissão. Sabe, entender que Deus colocou pessoas para me abençoar, para me direcionar, para me moldar, para trabalhar o meu caráter. E muitas vezes eu fico nessa luta, nessa guerra, e eu nunca frutifico para o reino. Eu fico ali o tempo todo competindo, tirando seiva do campo, mas não produzo fruto. Mas vai chegar um dia. E é por isso que eu estou dizendo para você, as parábolas de Mateus 13, elas são restauradoras se nós entendermos elas. Por quê? Porque elas geram em nós arrependimento, elas geram em nós conserto, elas geram em nós... amado, deixa eu te dizer uma coisa. Não fique mais preocupado com a sua salvação. Fique preocupado se você vai reinar ou não, porque você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. E Deus não muda. Nele não há sombra nem variação. Deus não muda de humor porque você tropeçou no caminho. Deus não muda. Amém? Então, Ele não te dá a salvação um dia e tira no outro dia. Para com isso. Você não tem que ficar lutando para ser salvo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, você precisa lutar para reinar. Porque durante 1000 anos, eu quero reinar com Yeshua aqui na terra. Eu quero governar sobre cidades junto com Ele. Eu quero ser chamado bendito. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu não quero ser chamado naquele dia do tribunal de Cristo, em que o joio vai ser amarrado e jogado no fogo, e o Senhor diz, aparta de mim, maldito para o fogo, para ser amadurecido na fornalha, para que seja queimado toda a palha na minha vida, toda a madeira, todo o feno, até que sobre só ouro. Não, eu quero que isso já aconteça agora, eu quero me entregar agora, eu quero me entregar ao jejum agora, eu quero me entregar ao sacrifício agora, eu quero abrir mão eu quero gastar a minha vida agora para Jesus, porque a minha vida só existe porque Ele deu a vida por mim. Guarda isso, Jesus não precisa fazer mais nada por mim. Se Ele não fizer mais nada por mim até eu morrer, Ele já fez tudo, Ele me deu vida eterna. Então, a gente tem que parar de besteira. A gente tem que parar hoje, no meio-dia eu estava falando para vocês, o que você ganha, você perde, mas o que você se torna, ninguém tira. E a gente está lutando muitas vezes para ganhar e está perdendo o que nós poderíamos ser. Nós temos que trabalhar para aquilo que nós vamos ser, nos tornar. O que eu vou me tornar? Um crente maduro, uma crente madura, um homem maduro, uma mulher madura. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo lá fora, ele não quer saber de ler Bíblia, mas ele lê, a Bíblia que eles leem é você e eu. Vou repetir, a Bíblia que o mundo lê é você e eu. Quando eles olham para você e eles dizem, esse é o tipo de crente, eu não quero ser esse tipo de crente. Ou, esse é o tipo de... eu quero ser uma crente como ele, como ela. A Bíblia que eles leem sou eu e você. Que tipo de Bíblia o mundo está lendo quando olha para você e para mim? Que tipo de Bíblia está sendo lida pelo mundo, pelos seus parentes? Escute, você já se perguntou por que seus parentes não querem saber de Jesus? A gente nunca, porque é muito fácil, nós falamos que eles não querem porque eles são do diabo, eles são do... Que tipo de Bíblia eles estão lendo quando olha para você? Eles estão lendo uma Bíblia de religioso? Eles estão lendo uma Bíblia de uma pessoa dúbia? Eles estão lendo uma Bíblia de alguém que tem um discurso e uma prática diferente? Ou eles estão olhando e vendo Jesus em você? Apesar das suas limitações, apesar de daquilo que eles sabem que você, mas eles estão vendo Jesus em você. Então, é disso que Jesus está falando quando ele fala do trigo e do joio. E ele está falando dessas duas coisas que crescem junto.
Agora deixa eu lhe falar uma coisa, quando chega o dia da colheita, o trigo, ele abaixa. Quando o cacho está pronto para a colheita, o trigo se curva. Quando o cacho do joio está pronto, ele continua verde e em pé. O trigo amarela e abaixa. E aqui é a característica de um homem e de uma mulher de Deus. Quanto mais ele produz, mais humilde ele é. Quanto mais ele produz, mais humilde ele é. Quanto mais ele produz, mais humilde ele é. Sabe por quê? A glória vem do Senhor. E a glória dele é para ele. Crentes que ficam dentro da igreja o tempo todo disputando, causando confusão, é joio. É joio que não se curva a nada, não se curva a ninguém. Tem crente que produz frutos para a vida eterna dentro da igreja. É uma alegria. Tem crentes que só produz divisões dentro da igreja. Mas é crente. Só que vai chegar um dia que um vai ser amarrado e vai ser jogado no fogo. O outro vai ser jogado no celeiro. E é isso que a gente precisa entender, querido. Que tipo de crente nós estamos sendo? O escritor de Hebreus diz que tem crentes que estão fazendo com que seus líderes gemam para cuidar deles. Eu falei, isso não vai ter benefício nenhum para vocês. Mas tem aqueles que dão alegria. Dão alegria aos seus discipuladores, dão alegria aos seus líderes, aos seus pastores, dão alegria porque se sujeitam, se submetem e estão sempre ali entregando sua vida. E isso é proveitoso. Então, é disso que Jesus está falando. É exatamente disso que ele está falando. Semana que vem nós vamos falar sobre o grão de mostarda e o fermento. E você vai ver mais algumas coisas importantes nisso aqui. Porque o reino dos céus tem uma aparência. E hoje o Senhor está dizendo, é semelhante a um homem que plantou no seu campo. O mundo pertence a Jesus. Guarde isso. O mundo pertence a Jesus. Por quê, pastor? Porque ele comprou. E tanto isso é verdade, que a escritura da terra está nas mãos de Deus. E João viu essa escritura sendo colocada nas mãos do Cordeiro, que foi digno de abrir os selos. E ele já começou a abrir esses selos. Ei, os selos já começaram a ser abertos. Os selos já começaram a ser abertos. Os cavaleiros já começaram a ser liberados sobre a terra. Mas vai chegar um momento, queridos, que as coisas vão se afunilar. Jesus está abrindo o selo dessa escritura, e cada vez que ele abre um selo, acontecimentos estão sendo liberados sobre a terra, porque essa é a escritura da terra que ele comprou para ele e para Deus. Então é dele. A igreja está exatamente aqui. E é essa igreja que está sendo formada casa de Deus aqui na terra, que será formada uma cidade para Deus na terra, nos céus, a Nova Jerusalém. O mesmo material que está sendo formado, essa casa, é o material que vai ser formada a cidade. Então você não vai morar na Nova Jerusalém, você é a Nova Jerusalém. É ela que vai vir para casar com ele. Ela vem para casar com ele. Ela vem para casar com o Messias. Então, qual é o tipo de estrutura que você está montando? O que você está produzindo? Ainda há tempo para mudança, apóstolo? Há tempo. Pois a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito Deus nunca vai desprezar. Deus não despreza. O tempo das oportunidades para nós é agora. E se o Senhor está nos dando esse tempo de nós pregarmos a palavra, de nós lançarmos, você está aqui presente, você quer, você está desejoso, você está aberto. Então não adianta você receber uma palavra como essa e sair daqui desse nosso estudo dizendo, puxa, que palavra linda, maravilhosa. Não, o que isso gerou em você? Porque quando eu estudo essas parábolas, me dá temor, me dá tremor. Dentro de mim, eu começo a olhar para dentro de mim mesmo, Senhor, o que estou fazendo com a vida que o Senhor me deu? Eu quero gastar essa vida na Tua presença, eu quero gastar minha vida na Tua presença. Eu quero gastar minha vida para Ti, eu quero gastar minha vida para Te servir, eu quero me desgastar para o Senhor. Eu quero me desgastar para Ti, eu quero produzir frutos
dignos de justiça, porque o dia que eu chegar diante do tribunal de Cristo, e guarde, o tribunal de Cristo é para os crentes arrebatados, é para todos os crentes arrebatados, e nesse dia o Senhor vai fazer uma separação por meritocracia. A salvação não é meritocrática, mas o reinar é meritocrático. Só vai reinar aquele que produziu em vida aqui na terra. Eu não sei se você entendeu isso. Só para você ter uma ideia, para a gente ir encerrando. Jesus estava morrendo e um dos ladrões disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu o reino para o ladrão, porque Jesus não podia prometer o reino, Jesus só poderia dar a ele salvação. O que aquele ladrão fez para reinar? Jesus deu a ele a salvação, ele foi salvo. Mas e reinar, ele não teve. O que ele fez para reinar? Jesus não diz: tu estarás comigo no meu reino. Não, mas ele diz que Abraão vai estar nesse reino, que os patriarcas da igreja, lá no passado, da igreja no Velho Testamento, essa igreja que pagou um preço, desses amados que peregrinaram aguardando uma cidade que não tinha fundamentos aqui na terra, aqueles que pagaram os mártires, eles vão reinar. E ele diz: vocês vão sentar na mesma mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Vocês estão entendendo que gente que pagou preço, gente que abriu mão, gente que se entregou: sai da tua terra, Abraão, eu saio, me dá teu filho, eu dou. O que mais que tu queres, ó Deus? Você está entendendo? Eu vou contigo, eu quero ir onde só for. Sabe qual é o nível de vida cristã que você tem vivido? Você tem vivido num conforto. A vida cristã tem que gerar desconforto em você, porque senão você não frutifica. Não frutifica. O mundo gera conforto, porque o pecado traz conforto e depois a destruição. Mas a vida de santidade traz desconforto e depois ela traz vida abundante. Tem que ter desconforto, tem que alguém perguntar e dizer: por que você não está fazendo isso? Eu não faço porque eu sou crente, porque eu tenho Jesus. Ah, mas você não acha que isso é pesado? É pesado sim, mas não é nem um pingo do peso da cruz que ele levou por mim. Não é. Não é nada comparado ao peso da cruz que ele levou por mim. Para eu pagar um preço por ele, renunciar o mundo, renunciar as coisas, renunciar a família, renunciar o que for por ele, não tem nada que é tão pesado quanto a cruz que ele já levou por mim. Ele renunciou a ser Deus para me salvar. Então eu preciso fazer algo. Quantas vidas você tem levado para Jesus? Quanta semente você semeou para levar esse evangelho? Ou você tem vivido o evangelho só para você? Ou ser crente para você é apenas ter um Deus que resolve seus problemas e tudo bem? Isso não fica bem. E eu não estou te falando que isso não vai te levar para a salvação. Vai te levar, você está salvo porque Ele te ama. Eu estou falando de outra coisa. Você quer reinar? Você quer entrar neste reino? Porque vai chegar um dia que o joio vai ser amarrado pelos anjos e jogado no fogo. E o trigo vai ser recolhido e colocado no celeiro da Nova Jerusalém. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu deixo essa parábola hoje. Eu peço ao Espírito Santo que traga ao coração de cada um de vocês um despertar, que traga ao coração de cada um de vocês temor, tremor, que como o meu coração está aqui queimando. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus abençoe vocês, queridos. Uma semana que o convite de Deus para nós é: vamos para o outro lado. Pastor Renê, Deus abençoe, meu querido. Vamos para o outro lado. Vamos. O Senhor está dizendo: venham. Eu estou fazendo uma ponte entre céu e terra. Venham. Vamos atravessar. Alexandra, Deus abençoe.
Deus abençoe cada um de vocês. Então essa é a chamada de Deus, porque mais do que receber algo dele, é aquilo que nós nos tornamos, é aquilo que ele está fazendo em nós. Isso ninguém vai tirar. Zé Salles, Ana, Deus abençoe vocês. Sandra, Deus abençoe. Queridos, que alegria estar aqui com vocês. Um beijo no coração, os irmãos que estão nas salas de vídeos, aqueles que estão nas salas compartilhadas, Deus os alcance. Patrícia, Deus abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.